Olá, graça e paz, desejo a todos um ótimo dia, sejam muito bem-vindos ao Brasil em Cristo Jesus. Desde já eu quero agradecer pelos 271 visualizações no vídeo de Esdras, o vídeo foi um sucesso e 5 comentários. Realmente agradeço muito a Deus pelas suas vidas. E agora, pulando para esse negócio de Esdras, vamos agora pular para Neemias, um dos arquitetos da reconstrução do Templo de Jerusalém. Quem era Neemias? O que Neemias era na história da Bíblia, hein? Vamos lá. No capítulo 1 começa bem assim como Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Sussã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Isso está falando do contexto em que os babilônicos destruíram Jerusalém e arrasaram o templo de Salomão, que Salomão fez com muito esforço e os babilônicos destruíram. Tudo por causa da desobediência dos israelitas. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, eu chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Vamos pular aqui, ó. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Está falando da parte que os israelitas trocam Deus vivo por ídolos, que ocorreu no tempo do profeta Jeremias. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembre-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E vamos pular para o último versículo que diz: nessa época eu era o copeiro do rei. Então Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que era, se não me engano, era filho do rei Dário, se não me engano, ou filho ou neto do rei Dário. Não confunda o rei Artaxerxes com o rei Xerxes da rainha Esther. É o rei Artaxerxes, ou pode ser um nome completo, ou a Bíblia, ou talvez a Bíblia abreviou o nome para não, colocar o nome completo entre o livro. Talvez, não tenho certeza. Mas se você manja, comenta aí nos comentários. Mas enfim, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. O rei ele percebeu que o Neemias estava triste. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei vive para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Ou seja, Neemias, mesmo ele tendo triste, ele tinha que se manter à presença do rei para que ele não desmorone, né? Porque o rei ele não quer um seu servo fraco, né? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ou seja, Neemias, no coração, ele já tinha o plano de reconstruir Jerusalém, ele tinha um plano para reconstruir. Então não tinha como Deus não abençoasse, né? Porque ele queria que a glória de Deus estabelecesse. Não quer dizer que Deus nunca teve glória, não é isso. Deus sempre foi glorioso, mas ele quer que o povo, os seus antepassados, reconheçam que Deus é o único soberano de toda Jerusalém, não só de toda Jerusalém, mas sim como de toda a terra. E Neemias tinha esse projeto de reconstruir o templo de Jerusalém, então ele teve ousadia de estratégia a pedir para o rei Xerxes, ou rei Artaxerxes, para que ele
desse ordem a Neemias, ou desse, canetada para Neemias reconstruir o templo de Jerusalém. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda das flores e do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Ou seja, o Neemias, ele estava usando de estratégia. Por quê? Para que o povo de Jerusalém reconhecesse que Deus era o único soberano de toda a terra. Então Neemias, ele usa a mesma estratégia que os vários pastores de hoje em dia usam, os pastores que prega a verdadeira palavra de Deus e usa um jogo de cintura para que Deus seja soberano de toda a terra. Então Neemias, ele tinha esse projeto no coração, não só por vaidade, ele não queria ser vaidoso, ele queria só servir a Deus, por isso que ele estava com o plano de reconstruir o templo de Jerusalém. Só que cada projeto que você faz com Deus sempre tem oposição. Ou seja, aqui ó, Sanbalat, o Horonita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ou seja, ele estava zombando. Se você chegar na parte, os israelitas, quer dizer, o oficial amonita, o Tobias, o Sanbalat, junto com os outros árabes, eles estavam zombando dos judeus por tentar reconstruir o Templo de Jerusalém. Se você ler mais pra frente, que não vai dar tempo, porque o nosso prazo do vídeo é curto, meu celular não tem tanta bateria, ele diz: só basta uma raposa subir no templo que é capaz de desmoronar. Ou seja, estava zombando. Ou seja, cada projeto que você faz com Deus sempre tem, digamos, oposição para que você não complete, porque o diabo, ele não quer que você completa a obra de Deus, ele quer que você desista no meio do caminho. Mas Neemias, ele nunca desistiu, por mais aflições que ele possa encarar, ele nunca desistiu de construir o templo de Jerusalém para a honra e glória de Jerusalém? Não, para a honra e glória de Deus. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Olha só, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, olha só, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Olha só. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ou seja, Neemias que meio que queria fazer uma surpresa de aniversário, digamos assim. Então ele lhes disse: veja a situação terrível que estamos, Jerusalém. Está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Ou seja, eu quero que você preste atenção nessa manhã, que Neemias, mesmo ele encarando diversas provações, mesmo ele estando triste, ele não desistiu de completar a obra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a obra de Deus, ele nunca falha, mesmo que você tenha a tribulação, mesmo que você monte um projeto para glorificar a Deus, mesmo se houver oposição, o projeto de Deus, ele nunca falha, porque o projeto é de Deus, não é o projeto do homem ou o projeto de sei lá quem, mas sim, se você coloca Deus acima de todas as coisas, você prospera, mesmo houver oposição, mesmo houver tribulação. Deus, ele sempre olha por você em meio às tribulações. Eu quero que você fique com essa mensagem nesta
nesta tarde, né? Nesta tarde, porque já é meu dia. Mas enfim, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Quero que Jesus o proteja, o guarda e o livra. Amém? Beijos, graça e paz a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Amém?